cemitérios, o destino final dos nossos corpos físicos. Mas enterre o conceito de lugar de descanso eterno. Em um mundo de provas e expiações, cemitérios são locais de muita densidade vibracional, energias pesadas, insalubridade energética. E o motivo para isso, em grande parte, vem do materialismo excessivo dos encarnados. Esse apego pela matéria, ou dependência do plano físico, pode causar sérios problemas no desencarne. Alguns desencarnados, a grande maioria por falta de conhecimento espiritual, simplesmente não aceitam ou não entendem a separação dos seus corpos físicos. Ficam obcecados pela fantasia de tê-los de volta. Nesses casos, a ligação com o corpo morto é tamanha que fios fluídicos, fios mentais, saem do perispírito do falecido, se ligando ao cadáver que se decompõe no solo. Assim, tudo o que acontece com o corpo é plasmado no corpo astral destas criaturas em um processo chamado ideoplastia, que é a ação do pensamento sobre a matéria. Como resultado, o perispírito acaba por ficar igual ao corpo putrefato. Forma cadavérica, apodrecida, feridas fétidas, por vezes desmembrados. Ossos e músculos à mostra, como zumbis de um filme de horror. Essas são criações mentais, mas feitas de matéria mental altamente tóxica, gerada pelo pensamento. Em todo o planeta, existe um solo astral, justaposto ao solo físico. Nos cemitérios também. Alguns destes espíritos rebeldes simplesmente se ajoelham e literalmente cavam este chão astral, tentando alcançar seus corpos nos túmulos, por vezes adentrando dimensões ainda mais densas, de vibrações muito trevosas. Estes seres, de tão materializados, acabam por perder completamente o controle das emoções e dos pensamentos. Outros espíritos errantes a vagar pelos cemitérios são aqueles que ainda sentem frio, fome e sede, mesmo desencarnados. Também por ideoplastia, plasmam nos seus corpos astrais as sensações físicas de um corpo vivo, pois simplesmente não se consideram mortos. Começam a emagrecer, até ficarem esqueléticos, como acontece em casos graves de desnutrição. Uma ilusão autoimposta por mentes em profundo desequilíbrio. Há outro grupo de desencarnados que não aceitam a separação do corpo. São os narcisistas patológicos. Viviam para plásticas, dietas, procedimentos estéticos variados, toda a existência girando em torno da própria aparência, uma espécie de autoveneração. Se desencarnam jovens, então, a situação piora muito. Meu corpo era tão lindo, tão perfeito, eu preciso dele de volta. Estes espíritos ficam extremamente agarrados no corpo físico,
também acabam por plasmar tudo o que acontece no corpo morto pela ideoplastia. Nesse caso, em especial, testemunham em seus corpos astrais a destruição completa dos seus amados corpos físicos pelos vermes. É o seu maior pesadelo, virando uma realidade assustadora. Alguns ficam andando pelos cemitérios, a boca aberta em um grito mudo, com vermes entrando e saindo pelos orifícios do corpo aos milhares. Tudo pode ser plasmado no corpo astral. Uma terrível criação de espíritos em profundo desequilíbrio, mas que para eles é algo bastante real. A dura realidade é que criamos nossos próprios infernos. Pobres almas a vagar aos milhares por todos os cemitérios do planeta, sem serem notadas pela imensa maioria dos encarnados. A situação seria bem pior, sem o inestimável auxílio dos espíritos protetores, guardiões espirituais, que trabalham incansavelmente nos cemitérios, popularmente conhecidos como Exus Caveira. Mas longe de serem espíritos das trevas, como muitos assim acreditam, estes são seres da luz. Espíritos como nós, também sujeitos à reencarnação, que às vezes plasmam esta aparência sinistra, talvez para ajudar em sua difícil missão. Os Exus Caveira, ou espíritos guardiões, o nome ou a forma com que se apresentam não importa, são a linha de frente da espiritualidade, a tropa de choque do astral. São como psicólogos, conversando com os desencarnados presos nos cemitérios em confusão mental, tentando lhes mostrar o caminho da luz, ensinar como sair dali e seguir na sua evolução. Mas também são seguranças implacáveis na proteção destes falecidos indefesos. Por mais confusos e perdidos que estejam, estes espíritos presos à matéria são alvos de cobiça de magos negros, feiticeiros das sombras e espíritos malignos em geral. O motivo é o ectoplasma, a energia espiritual dos nossos corpos, acumulada em abundância no chamado duplo etérico, uma espécie de cópia elétrica do nosso corpo material. Este duplo etérico demora cerca de 40 dias para se dissolver na atmosfera. Esse ectoplasma, esta energia, é combustível, alimento e até moeda de troca no astral inferior. Alguns espíritos são tão ávidos por esta substância que adquirem o aspecto de vampiros, que é o que na prática são, inclusive plasmando presas assustadoras. Magos negros também sempre tentam capturar estes espíritos em sofrimento. Em seus laboratórios das trevas, desenvolvem vírus e bactérias no astral inferior, usando estes seres como cobaias. Estes vírus e bactérias são inseridos na nossa dimensão, se materializando na forma de novas e terríveis doenças no plano físico.
magos negros ou feiticeiros das sombras também podem sequestrar um destes espíritos perdidos e o acoplar em um inimigo encarnado. Sim, eles podem pegar um espírito putrefato no cemitério e ligá-lo a um ser humano encarnado para sugar a sua energia vital, podendo levar até a morte. É uma das formas mais comuns da chamada magia negra, que infelizmente é algo bem real. Os Exus Caveira não se limitam a proteger os desencarnados presos aos cemitérios da ação destes magos negros. Eles também trabalham na eliminação das terríveis criações mentais dos espíritos perdidos, moldadas pela ideoplastia. Limpam estes lugares, purificando os túmulos e corpos, assim possibilitando o resgate desses espíritos para que possam ser enviados para hospitais no astral. Sem o trabalho dos Exus Caveira ou Guardiões, os cemitérios do mundo seriam território livre para os seres trevosos. Este relato está presente em uma palestra muito rica em informações dada pelo médium Pedro Augusto, que tem um canal aqui no YouTube. Vale a pena conferir. O link está na descrição deste vídeo. E se você quiser e puder ajudar a manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.